Pois é, passageiros prestes a partir. E ela fala muito bem, segura teu filho no colo, segura teu avô, como você vem fazendo. É verdade. E parabéns pelo trabalho muito bonito, que inspire muitos e muitos jovens, né, para que cuidem disso. Parabéns tem pai e mãe que não incentiva o filho a visitar os avós, não percebe a falta que faz para o miúdo ter contato com os avós, e aí você dá o exemplo ao contrário, ou seja, você está lá, de repente até abrindo mão da sua juventude, 21 anos é a idade da Galerias Paris, né? E ela está lá cuidando do avô, isso é muito bom. Como o Marlúcio disse, é mesmo de intergeracional, ou seja, vem de gerações. Eu sou quem sou hoje porque os meus pais educaram-me assim, educaram-me a todos os dias falar com os meus avós, então é por isso que eu sou quem sou hoje. Se não fosse meus pais. Vem aí uma pergunta difícil que dói, vou pedir para o Camilo fazer, eu tenho juízo, o que você acha? Porque essa canção que ouvimos, o Trem Bala, é também do Luan Santana, eu não sabia que ele tinha tanto talento. É da Ana Vilela com Luan Santana. Eu gosto muito. E é um sucessaço em Portugal. Mas aí, seguindo a canção, o que faz a pergunta? Aí é com o Camilo. Ele que elaborou a pergunta. A canção diz, né? Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Temporal. Com finitude marcada. Até agora eu estava entrando aqui no espaço da rádio e tem uma placa ali que está escrito que a gente nasce com a passagem de volta já marcada. Exato. A gente só não sabe o dia. Exato, exato. E é bom ter consciência disso. E aí eu te pergunto, e quando seu avô fizer essa viagem, como é que a Marlene vai sobreviver? Essa pergunta, quando me fazem, eu... então não foi só o Sou Brasil que fez? Não, porque, digamos que já me perguntam, às vezes por falar de eu sou muito chegada ao meu avô, eu sou muito chegada à minha família, mas ao meu avô tenho aquela ligação especial. E quando eu digo isso, as pessoas muitas vezes perguntam, e quando ele partirem, como é que tu vais fazer, como é que tu vais reagir? A realidade é que nós nunca sabemos ao certo como é que vamos reagir. E eu sei que hoje em dia estou mais bem preparada do que o que estava quando era mais nova, mas claro que é sempre um choque. Nós tivemos um choque recentemente em que eu falo melhor no livro e até explico melhor como é que foi a minha reação, como é que eu me senti, mas para sintetizar, que senão eu vou falar de tudo que eu falei no livro, mas para sintetizar e deixar aqui no fundo da curiosidade, nós passamos por um episódio em que no fundo seria a partida do meu avô quase. Ele sobreviveu à cirurgia. Recente? Sim, recente, sim. Foi o ano passado, foi há meio ano, mais ou menos. Recente, já digo que não foi há 2 anos nem 3. E esse episódio foi, pronto, na altura foi tudo comigo e assim, eu estava a acompanhar. Foi um episódio complicado e isso no fundo testou-me para a pergunta que vocês estão-me a fazer. Ou seja, no momento que me transmitiram que se calhar o meu avô iria partir, eu reagi de uma maneira muito fria, que parecia que não estava a lidar bem com a realidade das palavras. Mas eu acredito, por exemplo, depois quando o meu avô correu tudo bem e chegou a casa, eu caí na realidade, porque eu vi ali, ou seja, eu sinto que é toda uma adaptação. Nós no momento da partida, e eu sinto, e é esta a minha perspectiva, no momento da partida, tendencialmente, nós dizemos, pronto, lá vou ter que lidar, e até parece que não, aqueles comentários das pessoas de parece que não aconteceu nada, parece que nem perdeu ninguém. Sim. Mas depois, passado um mês, 2, eu sinto que é aí que eu vou começar a dar mais a falta, e isso vai ser complicado de lidar, sem dúvida alguma. Nunca vou dizer em concreto como é que vai ser a minha reação, porque eu até mesmo, eu digo sempre isto, eu tenho medo e receio de quando o meu avô partir, como é que eu vou reagir, mas tentarei sempre da melhor forma, até porque como eu sou das pessoas que sou muito chegada à minha avó que cuida, eu quero também ajudar a minha avó a lidar com essa situação, se um dia isso acontecer. Ou seja, tentarei lidar da melhor maneira, com todas as forças, e acho que acima de tudo a união e a força da família é a base para superar um momento desses. Ele fala com você sempre ainda? Fala? Não. Te reconhece? Quase não. Não, de todo. Ele agora já chegou a reconhecer e a dizer, às vezes sai a palavra Leninha, mas raramente. Leninha porque eu sou Marlene e tratam-me por... Mas raramente. Ele hoje em dia é completamente dependente, depende de terceiros para tudo e precisa de ajuda para tudo e não consegue expressar as suas necessidades nem nada. Como é que é a rotina? Ele está sempre deitado ou sentado, mas seja, alheio ao mundo?
distante? Se ninguém pegar nele, ele está sempre deitado de manhã à noite. Mas neste caso nós criámos a rotina dele, que é, vai lá as meninas do Serviço de Apoio Domiciliário, que fazem a higiene e tratam dele, de manhã, tiram-no da cama, sentam-no no cadeirão, ao almoço vêm as meninas outra vez e tratam dele, deixam-no na mesa para almoçar. Tem que dar na boca, não é? Depende. Ele no início até ainda vai comendo com a colher, mas tem que estar a comida toda rolada ou pronto, da melhor maneira. E depois, no final do almoço, eu ou alguém, ou os meus pais, pegamos uma uva da mesa e pô-lo no cadeirão. Ele fica durante a tarde no cadeirão. De uma vez por semana vai lá o fisioterapeuta para o estimular cognitivamente e fisicamente, e depois à noite vêm as meninas outra vez e deitam-me na cama. Sim. É uma rotina que já, por exemplo, se o meu avô ainda fosse capaz de se levantar sozinho, e até nós tentávamos puxar por ele, mas não é possível de todo. Tentámos ajudá-lo da melhor maneira e fazer com que ele não piore tão rápido. O caso da fisioterapia, a inserção do fisioterapeuta fez sem dúvida a diferença. A demência está, no fundo, a piorar mais devagarinho e mais lentamente. A demência ela vai anulando os movimentos, ou seja, a musculatura. Sim. Não é só uma questão mental, é também uma questão física. Sim, sem dúvida alguma. A mobilidade da pessoa vai ficar afetada. Porquê? Porque, como se costuma dizer, a cabeça é o comando. Sim. Se o comando, se nós queremos ligar uma televisão, o comando está estragado, a televisão não vai ligar. Sim. E o ser humano é a mesma coisa. Se o comando começa a ficar estragado, as pernas não vão receber comunicação da cabeça. Ou seja, vai tudo começando a ficar descontrolado, os movimentos descontrolados. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu já li alguns estudos que diz que a pessoa vai esquecendo. Ela vai esquecendo como caminha, Sim. Ela vai esquecendo como se alimenta. Sem dúvida. Então, esse é a grande tristeza. Exato. Né? A pessoa vai deixando de fazer porque ela não aprende. É como a criança recém-nascida, ela não sabe. É a regressão. É a regressão. Da outra vez você falou que até a cor do prato ajuda na alimentação. Eu iria falar... então faça favor. Que eu achei aquilo fenomenal. Quando falou da alimentação, ou seja, numa formação, que até foi com a Associação Alzheimer de Portugal, e eu aconselho a todos os cuidadores, se precisarem de apoio, a procurarem essa associação. Eles têm mesmo uma linha de apoio ao cuidador. E tem a parte das formações, e eu fui tirando formações, e numa formação que eu tirei com eles, eu aprendi que até a cor do prato faz a diferença, e isso eu tenho falado nas entrevistas que tenho vindo aqui à rádio. Porquê? Porque com o aparecimento da demência, a pessoa fica sem a capacidade de conseguir distinguir as cores, ou seja, não consegue saber que uma coisa é preta, outra coisa é branca, fica sem essa capacidade. Então, digamos assim, normalmente, em geral, há exceções, mas normalmente a louça de uma casa é branca ou é bege, algo claro. É raro a louça ser escura, pelo que eu tenho apurado, mas há exceções, atenção. E isso faz o quê? Se for um prato branco, a comida não se destaca. E com isto, como a comida não se destaca num prato branco, é necessário fazer com que se destaque. E a cor do prato sendo mais escura, a comida vai se destacar para a pessoa com demência. E um dos pormenores, não só a cor do prato, é centralizarmos, ou seja, pormos no centro do prato a comida. Formarmos uma espécie de círculo. Porquê? Porque a pessoa fica sem a capacidade também da visão periférica. A visão periférica é Olha isso, Camilo, tão simples e revolucionário, né? A pessoa com demência deixa de ter a capacidade de olhar para o prato todo. A pessoa com demência, se nós repararmos, tem tendência a olhar só para a frente. A frente é que é o caminho, como se costuma dizer. E a pessoa com demência é essa frase, a frente é que é o caminho. E então olha só para o centro do prato, Ou seja, nós podemos facilitar com que a pessoa com demência continue a comer sozinha, tendo sempre a comida no centro do prato e tendo um prato de cor mais escura. Isto nas fases mais iniciais, porque na fase final da demência vamos chegar a um ponto em que a pessoa não é capaz de todo comer sozinha. Mas a cor do prato é sem dúvida um dos pormenores que faz a diferença. Eu acho que isso aí já respondeu o que você ia perguntar na quinta, né? Sim. A influência do trabalho dela nas famílias que passam por esse problema. Mas deixa eu abusar um pouco mais. Como é que uma amiga de 21 anos descobriu isso tudo? Como é que eu comecei neste mundo da demência? Na formação você naturalmente aprendeu tudo isso. Sim. A questão do prato, que é uma coisa simples, mas que faz uma diferença gigantesca e muita gente não sabe.
Sim, ou seja, mas como é que eu entrei neste mundo da demência? E como é que chegou nesse nível de domínio do assunto a ponto de ter essa facilidade de observar as coisas? O facto de lembra um pouco o método Montessori, não lembra? De você adaptar todos os espaços para incluir a pessoa que está sendo excluída por uma doença. Normalmente o método Montessori é mais, as pessoas conhecem mais direcionados para as crianças, mas o método Montessori na realidade pode ser também incluído na parte de pessoas com demência. Conheço o método Montessori das pessoas com demência e eu até quero deixar um grande beijinho à professora Wânia. Eu penso que estou a produzir bem o som. A dizer bem o nome. Quero deixar um grande beijinho à professora Wânia, porque foi através desta professora que eu aprendi todos os conhecimentos do método Montessori em pessoas com demência, e foi muito importante. E a realidade é que eu acho que se esse método fosse inserido em mais instituições, poderia fazer a diferença, como simples tarefas, por exemplo, lavar a louça, ou por exemplo, um auxiliar lava a louça e o utente limpa a louça. Isso são pequenas tarefas que, no fundo, o utente é inserido na instituição, num lar, mas não fica completamente perdido. O utente continua a ter utilidade. Que às vezes e se sentir incluído. E se sentir incluído. Vivo. E sentir vivo. Ou seja, o facto de, às vezes, limpar os pratos, ou, por exemplo, o facto de varrer o chão no final do almoço, são pequenas tarefas que poderiam muito ajudar daqui na evolução da doença. Como é que eu comecei a ter este domínio? Porque eu não... Obviamente que um psicólogo, um neurologista tem mais domínio neste tema do que eu, mas uma coisa que sempre me disseram, quando eu fui à RTP1 a última vez, fazer uma atividade de mitos e verdades sobre a demência, e eu estava com medo de fazer algo mal, porque antes de mim tinha ido um neurologista falar sobre a demência. E eu tinha lá insegurança, tinha natural. Lá uma pessoa ao meu lado e tinha uma cantora também ao meu lado. E eu estava, estou cheio de medo, não sei o quê. E as pessoas tentaram me deixar confortáveis e deixaram que, ok, ele tem o conhecimento, mas também tu tens o conhecimento e tens a prática. E a prática é o que nos traz o conhecimento. E a boa intenção? Sim, sem dúvida. Ou seja, a atitude. Eu comecei a ter domínio neste conhecimento, acima de tudo, porque comecei a olhar para a situação do meu avô de há de haver alguma coisa a fazer aqui. Eu também tenho um apreço enorme pela área do envelhecimento, então eu pensei, há de haver alguma coisa a fazer aqui. E com isto tentei saber mais. Vi a primeira formação sobre a intervenção em contexto de demência da Associação Alzheimer Portugal, e a partir dessa formação quero saber mais. Então foi sempre assim o desenrolar, de querer saber mais, informar-me, tirar informações e não ficar parada. Eu acho que é importantíssimo essa cabeça, né? Essa mente investigadora, né? Essa atitude. De sempre querer saber mais. Graças a Deus, isso é muito bom. E como retribuir isso. Tem um propósito muito claro, né? Sim, para devolver isso ali para quem está precisando contribuir com as pessoas. Mas aí eu tenho mais duas perguntas para te fazer. À vontade. A primeira é, né? Qual a relação entre demência e Alzheimer, se é que elas existem, né? Ou se o Alzheimer é só está dentro daqueles quadros demenciais. E a outra questão é de que qual que é a importância da família na gestão dessa enfermidade dentro de casa. Se faz favor, no próximo bloco, eu vou trazer uma canção belíssima, Oswaldo Montenegro, Estrelas. Bora lá. Quando eu não estiver mais aqui, cante aquela canção que a gente ria, que é tudo que eu cantaria quando não estiver mais por aqui, pode ser? E na volta a gente fala, então, aí ele repete as perguntas e a gente vai para lá, pode ser? Bora Vamos lá, a isso. Bora lá.